Olá pessoal, meu nome é Daniel, essa aqui é a Adriele e esse aqui é o Patrick. Somos estudantes da FATEC de Sorocaba, somos estudantes de logística e a nossa atividade de projeto de integração foi uma pesquisa aprofundada sobre a possibilidade da implementação da tarifa zero aqui em Sorocaba, ok? Na questão do transporte público. Vocês gostariam de começar? Bom, eu queria falar um pouco que a mobilidade urbana ela seria mais um direito de todos, né? Questão de seria uma facilidade também, questão de chegar no trabalho, no estudo, até mesmo em outras tarefas. E muitas vezes, por ser um seguro não assegurado, nós chegamos à seguinte conclusão que a extensão da tarifa em Sorocaba seria uma alternativa muito viável. Então, uma das questões que a gente poderia colocar em pauta seria como que iria funcionar, né, a questão da gratuidade em Sorocaba, quais seriam os benefícios que ela iria trazer e também os desafios que uma cidade como Sorocaba ou outras cidades que são um pouco menores teriam em implementar, as dificuldades em si. Eu acredito que para a gente resolver esse problema, né, para responder essa questão, a gente primeiro teria que avaliar, como seria a palavra? Literalmente a implementação no quesito de verba do governo, por exemplo, porque se não tiver verba não tem como como é a palavra, cara? Então, financiamento. Atender a cidade toda, sabe? Eu esqueci, tem uma palavra para isso, mas enfim. Para atender a cidade toda, teria que ter uma verba específica do governo. E eu acredito que seria baseada nessa resposta mesmo. Outro ponto importante que a gente tem que pontuar sobre Sorocaba, né, além da questão da verba e a questão da mobilidade que você apontou, é a questão do tamanho de Sorocaba, ok? A gente teve uma pesquisa da ANTP que ela apontou que o problema inicial do transporte público não é nem a questão de falta de verba ou esse tipo de coisa, ok? O grande problema é a dificuldade de acesso. A ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, ela avaliou com 553 553 cidades de mais ou menos 60 mil habitantes, que 38% das viagens que os habitantes faziam eram feitas a pé. E eles apontaram que ou era a questão da tarifa, né, de eles não terem o dinheiro, que às vezes não é a realidade, ou é a questão da acessibilidade, porque existem lugares onde o transporte não consegue chegar, ele não consegue abranger. Esse é um dos pontos que foram apontados. Quando a gente coloca aqui no Sorocaba, a gente consegue avaliar alguns bairros que são distantes, mas mesmo assim eles são capazes de ser, o transporte público chega lá com certa dificuldade, talvez quando a gente avalia bairros mais nas extremidades, por exemplo, o bairro Brigadeiro Tobias, Ele é mais afastado. Ele é mais afastado, ele tem um próprio terminal para ele, ok? Sim. E por isso que essa é a grande questão do grande problema, é a extensão da malha de uma cidade. Quanto maior a malha, maior o custo dela, maior a manutenção e outros tipos de fatores. Eu acho que além desse sustentamento, a gente tem que levar em conta a questão dessa inclusão que seria como um todo, né? A questão de todas as pessoas. Como a gente tem base aqui, várias pessoas têm habilidades diferentes, tem determinadas situações, querendo, igual você deu um exemplo, tem um próprio terminal, dependendo do próprio bairro, pode ter um pouco mais afastado ou não. E a questão financeira é como que a gente conseguiria pegar e implantar essa gratuidade e como que afetar não só a questão do transporte da malha, mas também as pessoas em si. Porque, querendo ou não, teria que partir esse financiamento de algum lugar. Então, a gente tem que imaginar de que tipo de financiamento, qual tipo de pessoas que vão afetar e como que vai afetar. Essa questão de financiamento, desculpa, você vai falar uma coisa? Eu ia falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana, que basicamente ela inclui tudo isso, né? De sustentabilidade do meio ambiente, das pessoas, como você disse, às vezes andar a pé, ou preferir andar a pé, ou preferir usar o transporte público, que seria mais adequado para essa questão de meio ambiente, de economia.
porque cidades, como você falou, a cidade de Sorocaba é muito grande. Tanto que Brigadeiro Tobias tem um terminal, né, próprio. Por exemplo, lá em Alumínio, já a cidade é bem pequena, então eles praticamente lá tem muita dessa mobilidade, porque eles têm verba para sustentar uma cidade pequena, né? Então o transporte público de lá é de graça por conta disso, por ser uma cidade bem menor do que Sorocaba, por exemplo. Pode falar o que você falou. Aproveitando também que você falou de mobilidade urbana, a gente também estão flertando com a ideia de acessibilidade, inclusão. A gente tem que lembrar também que existe uma lei, né, no Código Brasileiro, que é a Lei 12.587 de 2012, ok? Que ela pauta que o transporte público, né, o transporte individual, ele tem que ser focado em questões de acessibilidade, que é o que a gente já disse, questões também sociais e questões ambientais também. É quase a gente pode falar que é quase um ESG, entre muitas aspas, da mobilidade pública, ok? E agora a gente abordando, a gente já entendeu como que funciona mais ou menos essa questão. Eu também queria comentar sobre algumas situações, né? Que a gente entendeu que a grande obstáculo da implementação é a verba. Sim, com certeza. Quanto maior, a gente apontou, quanto maior a malha do transporte, maior é o custo. E eu queria pontuar dois casos bem interessantes que foram pesquisados numa outra pesquisa, que eu vou deixar aqui na tela, se alguém quiser ler, okay? Que eles pontuam sobre a cidade de Maricá, Rio de Janeiro, e também a cidade da Vargem Grande Paulista, aqui de São Paulo. Qual que é o grande ponto disso aí? A Vargem Grande Paulista, ela atualmente tem, o tamanho dela ela tem 42 quilômetros de distância, 42 quilômetros quadrados, ok? Ela chega a ser maior que Alumínio, por exemplo? Chega, um pouco maior. Acho que com certeza, no caso. E a outra cidade em questão é a Maricá, de Rio de Janeiro, que ela já é um pouco, o tamanho dela é aproximado de Sorocaba. Sorocaba tem em torno de 400 km quadrados, eu vou colocar certinho aqui. E Maricá tem 362 km quadrados, já é um pouco grande, Maricá, Rio de Janeiro. Vocês falam de verba, qual que é a grande questão de lá? Por que eles conseguem custear esse transporte público? A Vargem Grande Paulista, ela faz uma espécie de fundo municipal com as empresas locais. As empresas locais injetam dinheiro nesse fundo municipal, eles têm isenção de X taxas de questão de imóvel, questão de transporte, e por causa desse dinheiro injetado, eles conseguem implementar o transporte público. Mas você vai cair no ponto que você falou de alumínio. Né? Sim, a cidade de Alumínio é bem pequena, então tipo, a verba assim, não seria tão absurdo assim. Seria uma coisa que, por exemplo, o estado de São Paulo tipo, seria pouco de entre aspas. Exatamente. Tipo, a cidade, o tamanho interfere bastante. Sim. Porém, como eu tinha dito, Maricá, ela é quase do tamanho de Sorocaba, ok? Ela é um pouquinho menor, mas ela não usa só fundo municipal, ela usa também os royalties de petróleo, porque naquela região a extração de petróleo é muito, muito forte. Então ela aproveita da questão dos royalties que são feitos para conseguir custear as viagens, entendeu? E aí que está a grande questão. Sorocaba, o que a gente pontuou, Sorocaba é uma cidade grande, Sorocaba tem uma malha grande também, com lugares com dificuldade de acesso, okay? Hoje em dia esses lugares estão tendo acesso, okay? Só que tem o grande porém, como que a gente poderia fazer essa ideia no Sorocaba? Qual que é a ideia? Bom, para quem não sabe, Sorocaba também é uma cidade fortemente industrial, então o que a gente sugere? Está sendo quase um São Paulo já, Sorocaba. Né? São Paulo, tem várias empresas vindo para cá. Sim. Aqui está a geração de empregos bem grande. Sorocaba já foi chamada de Manchester Paulista, justamente por causa dessa espécie de êxodo industrial que estão vindo para cá.
E por causa disso, qual que seria a grande ideia, né, a conclusão que a gente tira? A implementação, o que vocês acham? Vocês acham que ela é viável em Sorocaba? Eu tomo em base que ela seria viável, mas tem a seguinte questão, igual você pegou e falou, conforme o crescimento do Sorocaba que está sendo alavancado cada vez mais, e os exemplos que você deu, eu acho que a parte do governo, assim, a parte da questão da gestão, ela poderia pegar e enxergar possibilidades, por exemplo, fazer acordo com as empresas, muitas vezes não só funcionando como fundo, mas às vezes, por exemplo, amenizando em questão de alguns tipos de imposto, e outras coisas para as empresas investirem e conseguir alavancar. Sim, exatamente. Eu acho que é um processo que vai caminhando, exatamente como o Patrick falou, tipo, pode começar pequeno, em pequenas implementações e de repente pode virar uma coisa que é completamente possível. Mas eu acredito que agora, nesse exato momento, não é ainda, por conta dessas questões de governo ser mais complicado, de eles liberarem essa verba tão grande. Então dá para pontuar que sim, existe Existe a possibilidade. Só que seria um esforço tanto municipal quanto privado também. Sim. Tem a questão das empresas, porque Sorocaba não tem o royalty de petróleo, infelizmente. Exatamente. Seria a junção desses dois esforços para poder custear o transporte e, ainda por cima, além de ajudar, né, a questão de isenção de taxas, como é feito na Vargem Grande Paulista. Também seria pontuado que, com fácil transporte, transporte sendo custeado, pessoas de X trabalho, digamos que você trabalha num ponto e no outro, poderiam chegar no trabalho com mais acessibilidade na questão de custos. Sim, eu também acredito que conforme vai crescendo, o pessoal vai reforçando essa ideia de sustentabilidade, coisa ambiental, vai entrar muito, porque é um tema muito importante quando a gente fala sobre isso, sobre implementação em tarifa zero. Essa questão da mobilidade, justamente porque os transportes públicos, eles emitem muito menos poluentes, por exemplo, do que vários carros, por exemplo. Isso daí diminuiria muito. Então, reforçando isso, dessa questão de sustentabilidade, meio ambiente, as empresas poderiam se interessar mais, porque, consequentemente, elas também ganhariam mais dinheiro, eu acredito. Eu acho que a questão desse investimento da gratuidade poderia ser um retorno a muito longo prazo. Porque se a gente for pegar e analisar a questão do âmbito social também, a gente teve alguns exemplos na parte desse ano que se passou, igual, por exemplo, citar um exemplo um pouco fora, que é a questão do passe estudantil. A gente teve uma redução que eu posso estar enganado, mas para confirmar, seria 8% a 12% da frota total de ônibus, para quê? Para custear esse passe estudantil. E tecnicamente agora quem pega ônibus lá de longe, né, não vai estar ter esse gasto a mais, pode ter dado ajudado. Então, por exemplo, o investimento de gratuidade de Sorocaba pode ser a longo prazo. Por exemplo, o Daniel pegou e falou, poderia ser em questão de pegar e estender o máximo possível a questão desse investimento, investir na parte de sustentabilidade, que ia acabar retornando. Sim. Mas há empresas que estão dispostas a investir nisso, mas tem empresas, por exemplo, ainda mais na questão de se a gente for pegar uma empresa tradicional, ela não vai pegar e se interessar muito em investir na questão de pegar e dar o financiamento para isso. Mas eu acho que vai acabar que as empresas não vão ter muita opção. Vai chegar uma hora que elas vão mudar ou elas vão mudar. Sim. Porque o mercado vai mudando. Vai crescendo. E quem não mudar vai ficar para trás, sabe? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Acho que é só isso. Eu acho que a gente falou bastante pontos importantes. Ok, então acho que já deixamos bem claro que existe a possibilidade de Sorocaba, porém isso não é só um esforço municipal, então um esforço é uma briga grande. Mas então é isso, espero que a nossa conversa tenha conseguido esclarecer alguns pontos, pessoal. Fico feliz, nós ficamos felizes em poder ter explicado. Eu vou deixar alguns links na tela de algumas pesquisas que usamos, das fontes que foram tiradas. E foi isso. Muito obrigado pela atenção e até mais. Até mais. Tchau, tchau.